Então, obrigado, Nara, César, Raquel, pelo convite. Hoje eu mudei um pouquinho o título da fala, mas essencialmente a fala é a mesma que eu pretendia dar inicialmente. Então, hoje eu vou falar sobre a relação em uma disputa recente na filosofia da memória sobre a continuidade e a descontinuidade entre a memória e a imaginação, que é algo que já apareceu na fala da Bia anteriormente. E, de acordo com as pessoas envolvidas nesse debate, essa disputa se resume a uma disputa mais básica sobre a necessidade da causação na memória. E a minha proposta na fala de hoje é questionar essa ideia de que a causação é central para a questão da continuidade entre memória e imaginação. Então, você pode passar para o próximo slide, o slide número 2. Então, a minha fala vai estar dividida em duas partes, e a primeira parte é sobre as duas teorias principais na filosofia da memória que disputam essa relação entre memória e imaginação, que são a teoria causal e a teoria simulacionista, que também a Bia já falou na fala anterior. E na segunda parte eu vou apresentar a minha proposta em relação a essa disputa, e como eu disse, a ideia é que a causação ela não é central para a disputa entre a continuidade entre memória e imaginação, mas eu vou chegar lá. Então você pode passar para o próximo slide. Então antes de eu falar da teoria causal, antes de eu falar da teoria simulacionista, deixa eu definir primeiro o que eu vou entender por memória episódica, por memória, e o que eu vou entender por memória é memória episódica ou memória autobiográfica. Há uma distinção entre esses dois termos, mas eu não vou entrar nos detalhes dessa distinção, eu vou tomar eles como se referindo à mesma coisa. E a ideia aqui é que a memória episódica é a memória de eventos que nós experienciamos no passado. Então pode ser, não sei, a sua festa de 10 anos de aniversário ou a sua graduação na universidade. Então esses são eventos que você teve uma experiência no passado e que hoje você consegue lembrar essas experiências ou alguns detalhes dessas experiências, e essas memórias, como a Bia mencionou também, elas têm um certo caráter consciente, um certo aspecto fenomenológico que, de certo modo, nos permite reviver ou reexperienciar esses eventos. A gente pode voltar no tempo, claro, de modo metafórico, dentro das nossas mentes, e reexperienciar os eventos que a gente está lembrando. Então, quando eu estiver falando de memória, no resto dessa fala, eu vou estar me referindo a esse tipo específico de memória. Você pode passar para o próximo slide. Então, a teoria dominante e a teoria que tem influenciado a filosofia da memória nos últimos 50 anos é a teoria causal da memória. E a teoria causal da memória diz que um estado mental só pode ser classificado como memória somente se ele for causado de modo apropriado por um evento do passado. A análise da memória da teoria causal não é só essa, tem outros critérios, mas hoje eu vou me focar só nesse critério específico, que é o critério causal. E a ideia aqui, basicamente, é que nós estamos hoje aqui no presente e nós podemos lembrar eventos do passado. Os exemplos que eu dei, a sua festa de aniversário ou a sua graduação. E quando nós temos um estado mental que representa ou que é sobre esses eventos, o que vai tornar esse estado mental uma memória desses eventos, de acordo com a teoria causal, é o fato de se há uma conexão causal entre os eventos passados ou a sua experiência daqueles eventos e o seu estado mental atual. Então, por exemplo, se eu tenho um pensamento episódico sobre a minha graduação, esse pensamento episódico vai ser classificado como uma memória se ele é causado pela minha experiência ou pelo evento passado da minha graduação da universidade. E a ideia aqui que os teóricos causais têm em mente é que você forma um traço nêmico no momento que você experiencia certo evento. E esse traço nêmico é algo que certas informações que são guardadas em alguma parte do seu cérebro, alguma coisa assim. E quando você lembra esse evento no presente, esse traço nêmico ele é retomado ou recuperado,
e ele causa, então, a sua memória. Então, é uma relação indireta, tem algo que está entre a sua memória e a experiência do passado, e esse algo é o que estabelece essa relação causal que o teórico causalista está dizendo que é necessário para você ter uma memória. Então, você pode passar para o próximo slide. Quais são então as motivações para a teoria causal? Tem várias motivações, e talvez as duas mais importantes são que a teoria causal explica a distinção entre memória genuína e memória aparente. Então, quando nós realmente lembramos um evento e quando nós simplesmente parece, do nosso ponto de vista, que nós estamos lembrando, mas que não estamos lembrando realmente. Mas eu vou deixar de lado essas discussões, e a que eu vou focar hoje é que uma motivação central para a teoria causal é que ela explica a distinção entre memória e imaginação, que é algo também que apareceu na fala anterior, e aqui eu estou me referindo especificamente à imaginação episódica. E então, não sei, imagina que você está tendo esse pensamento episódico sobre o passado e você acha que é uma memória da sua festa de 10 anos, mas você não tem certeza. Então, de um ponto de vista de primeira pessoa, só observando a fenomenologia da sua memória, você não tem como dizer se é uma memória ou se é uma imaginação de um evento do passado. E a teoria causal oferece uma resposta bem simples para esse tipo de questionamento. Ela diz que se houver uma conexão causal com o passado, com a experiência ou com o evento passado, então aquele pensamento episódico vai ser uma memória. Se não houvesse conexão causal, é uma forma de imaginação, uma memória aparente, etc. Então, é uma forma bem simples de distinguir memória de imaginação. E então, agora você pode passar para o próximo slide. E a teoria causal, embora ela tenha sido bem influente nos últimos 50 anos, ela tem sido questionada recentemente por essa teoria simulacionista da memória. E a teoria simulacionista diz, basicamente, que lembrar um evento do passado, e aqui eu estou me referindo à teoria simulacionista do Michaelian, essa não é uma caracterização de outras teorias simulacionistas, estou falando especificamente da teoria dele, e ele diz que lembrar um evento do passado é uma forma de imaginar ou de simular, daí o nome da teoria, aquele evento dentro de nossas mentes. Então, para o Michaelian, a memória é, de fato, uma imaginação do passado. E então a ideia é mais ou menos a seguinte: nós estamos aqui no presente e eu tenho um pensamento episódico sobre a minha graduação, e esse pensamento episódico ele é simplesmente uma forma de imaginar o que aconteceu no passado. Então a gente não está falando de conexões causais, a gente não está falando de necessariamente retomar algum tipo de conteúdo que foi guardado no momento passado, é simplesmente uma forma de imaginar algo que aconteceu no passado, do mesmo modo que a gente imagina algo que pode acontecer no futuro. Então, essa é a ideia básica da teoria simulacionista, de novo, na perspectiva do Michaelian. E, então, você pode passar para o próximo slide, slide número 7. Tem várias motivações também para a teoria simulacionista. Uma delas é que ela permite explicar de modo mais robusto o caráter construtivo da memória, mas eu vou deixar isso de lado. E o que eu quero focar hoje é na motivação para a teoria simulacionista que vem de pesquisas sobre mental time travel ou sobre viagem mental no tempo. E essa ideia de que a memória episódica é uma forma de mental time travel, ela é motivada por várias pesquisas em diferentes âmbitos, mas talvez uma que tem tido mais tração nos debates recentes é que a memória episódica ela é um subproduto de um sistema cognitivo mais geral que nós temos para viajar no tempo subjetivo, certo? Então tem certas áreas ou sistemas cognitivos que são usados para quando nós lembramos algo e quando nós pensamos algo no futuro ou quando pensamos contrafactualmente sobre algo e etc. Então, há sistemas comuns que são engajados quando nós temos esse tipo de pensamentos episódicos.
E uma coisa, uma tese que alguns teóricos, mais especificamente o Suddendorf e o Corvallis, defenderam recentemente, é que a função desse sistema para viajar mentalmente no tempo, ela foi selecionada primariamente para você viajar mentalmente ao futuro. Então, esse sistema básico que a gente tem para mental time travel, viagem mental no tempo, ele foi selecionado para você realizar mental time travel, ou viagem mental no tempo ao futuro. E então, o sistema mental time travel, se a gente quiser usar esse termo, ele tem a função de permitir a imaginação. E todos esses tipos de consideração, que são considerações de natureza mais empírica, levam à tese de que, no nível mais fundamental, memória e imaginação são estados de mesma natureza. Isso não quer dizer que o Mike ele não quer distinguir entre eles, mas simplesmente que ele está dizendo que eles são ambos formas de imaginar eventos. No caso da memória, é uma forma de imaginar um evento no passado. No caso da imaginação, é uma forma de imaginar eventos no futuro. E você vai ter modos de distinguir essas coisas no nível fenomenológico, mas o ponto é que, no nível metafísico mais básico, eles são estados mentais de mesma natureza. E isso vai contra uma das motivações centrais para a teoria causal, porque a teoria causal quer estabelecer uma distinção bem clara entre memória e imaginação. Então, os causalistas, você pode passar para o próximo slide, providenciam um argumento contra o simulacionismo. E esse argumento, obviamente, é que o simulacionismo é falso, ou que não captura a natureza da memória, e para os causalistas, memória e imaginação são estados de natureza distintos. E a gente pode formalizar esse exponentes e ele vai ficar mais ou menos desse modo. Então, nós temos a primeira premissa, que diz que conexões causais são necessárias para a memória. Então, isso a gente extrai diretamente da teoria causal. E nós temos uma segunda premissa, na forma de um condicional, que diz se conexões causais são necessárias para a memória, então a memória e a imaginação são estados mentais de naturezas distintas. Então, P1, premissa 1, afirma o antecedente, do antecedente você consegue o consequente por modus ponens. Então, esse é o argumento causalista, e se a conclusão é verdadeira, então o simulacionismo é falso, porque memória e imaginação não são estados mentais de mesma natureza. Então, você pode passar para o próximo. Bom, então, em resposta ao argumento causalista, o simulacionista diz que o causalismo é falso, e eles questionam o causalismo justamente dizendo que conexões causais não são necessárias para a memória. E a gente pode construir um argumento válido também para o simulacionista, que tem uma forma de modus tollens, e a ideia seria que nós temos a premissa 1, memória e imaginação não são estados mentais de naturezas distintas, e isso é uma consequência direta da teoria simulacionista, e o mesmo condicional que a gente tinha no argumento causalista, se conexões causais são necessárias para a memória, então memória e imaginação são estados mentais de naturezas distintas, então a gente nega o consequente e a gente consegue, então, por modus tollens, a negação do antecedente. Conexões causais não são necessárias para a memória, e se elas não são necessárias para a memória, o causalismo é falso. Então, a gente tem uma disputa aqui sobre a necessidade da causação e o que isso implica para a discussão sobre a continuidade ou a descontinuidade entre memória e imaginação. Então, você pode passar para o próximo slide. Então, essa disputa, ela sugere que, basicamente, se uma teoria da memória qualquer aceitar que conexões causais são necessárias, então ela tem que abandonar a ideia de que memória e imaginação são estados mentais da natureza, certo? Então, esse seria o lado causalista de uma teoria da memória. E se você, então, não quer aceitar que teorias causais são necessárias, se você tem uma outra teoria, se essa teoria aceitar que imaginação e memória e imaginação são estados mentais de mesma natureza, então ela tem que abandonar a ideia de que conexões causais são necessárias para a memória,
e nesse caso o simulacionismo. Então parece que não tem como você dizer que conexões causais são necessárias e que memória e imaginação são estados do mesmo tipo ou da mesma natureza. E isso se resume ao fato de que nós temos esse condicional no argumento, tanto no argumento causalista como no argumento simulacionista, que diz que se conexões causais são necessárias para a memória, então memória e imaginação são estados de naturezas distintas, e ambos os lados do debate consideram esse condicional como sendo verdadeiro. Então, essa é a disputa entre os causalistas e os simulacionistas em relação à continuidade e descontinuidade da memória, e agora você pode passar. E agora eu vou entrar, então, na minha proposta sobre esse debate, ou onde eu vejo a minha proposta se situando nesse debate. E você pode passar de novo, slide 12 agora. E a minha proposta é, basicamente, de dizer que o condicional no argumento do causalista e o condicional no argumento do simulacionista é falso. Então, eu quero dizer que se conexões causais são necessárias para a memória, então memória e imaginação são estados mentais de naturezas distintas, é falso. E isso quer dizer que o antecedente pode ser verdadeiro e o consequente pode ser falso. Então, se uma teoria da memória qualquer aceitar conexões causais são necessárias, ela não tem que abandonar a ideia de que memória e imaginação são estados mentais de mesma natureza. É isso que eu quero dizer em relação à disputa entre os causalistas e os simulacionistas. Então, você pode passar o slide. Mas, para negar o condicional, para mostrar que esse condicional é falso, a gente precisa de uma teoria da memória em que conexões causais, está faltando um i ali no causais, sejam necessárias para a memória e, ao mesmo tempo, que memória seja contínua com a imaginação. Então, só se a gente tiver uma teoria desse tipo que a gente pode mostrar que o condicional é falso e que, portanto, a questão da continuidade e descontinuidade ou descontinuidade entre memória e imaginação não tem a ver essencialmente com a questão de se conexões causais são necessárias para. Então, você pode passar de novo. E aqui eu me baseio num artigo que eu publiquei recentemente, e a ideia que eu defendo nesse artigo é que a memória é uma forma mais geral de representação modal temporal de eventos, certo? Então, quando nós estamos falando de memória episódica, o que a gente está fazendo essencialmente é representando um evento como sendo passado, como estando localizado no passado, e esse evento como sendo atual, e aqui por atual o que eu quero dizer é simplesmente que o evento ocorreu em algum momento. Então, quando eu tenho a memória da minha graduação na universidade, eu tenho uma representação de um evento que eu considero como estando no passado e como sendo atual, porque eu acho que aquele evento realmente aconteceu. Então, isso, de acordo com a proposta que eu desenvolvo nesse artigo, é o que caracteriza uma memória como sendo uma memória. E você pode passar para o próximo agora. E o importante dessa proposta é que ela nos permite explicar a continuidade entre a memória e diversas outras formas de mental time travel, mas eu vou deixar isso de lado aqui. O que eu quero focar é só na imaginação. Então, essa proposta nos permite explicar a continuidade entre memória e imaginação ou mental time travel ao futuro. E bom, a ideia é que a imaginação, assim como a memória, também pode ser caracterizado como uma forma de representação modal temporal de eventos. E então, quando a gente imagina um evento, a gente imagina um evento como sendo futuro, ou seja, localizado em certo espaço do tempo subjetivo, e a gente também representa esse evento como sendo possível, e por possível aqui eu simplesmente quero dizer que o evento pode acontecer em algum momento. Então, considere o exemplo de eu estou imaginando como vai ser a minha viagem para a França no próximo ano, e quando eu imagino esse evento, eu tenho uma representação de um evento que está no futuro e de um evento que pode ocorrer nesse futuro. Então, a gente tem uma ideia então aqui de que a memória e a imaginação são ambas formas de representações modais. Então, você pode passar para o próximo slide.
E o fato delas serem ambas representações modais temporais de eventos é o que torna elas representações, estados mentais da mesma natureza. Então, o fato delas serem formas de representar eventos como tendo um certo aspecto modal, um certo aspecto temporal, que faz elas serem contínuas ou estados mentais da mesma natureza. E o que distingue a memória é um modo específico, modal temporal específico que cada uma representa eventos. Então a gente tem só uma diferença no estatuto modal, no estatuto temporal, que a memória representa um evento e que a imaginação representa o evento. Mas o nível mais básico, elas são formas de representar eventos, como tendo um estatuto modal e um estatuto temporal. E essa diferença específica, então, ela não é uma diferença fundamental, porque ela não distingue as duas coisas como sendo dois tipos ou coisas de gênero diferentes, mas simplesmente uma distinção no nível dentro do mesmo gênero. E, então, você pode passar para o slide 17. Bom, então essa é a ideia. A gente tem a ideia de que memória e imaginação são contínuas, que era uma parte da teoria que a gente precisa para construir legal condicional. E um problema óbvio que surge para essa abordagem é que nem todas as representações de eventos como sendo passados e atuais são consideradas memórias verídicas, ou seja, nem todas as representações modais temporais que são passadas e atuais são memórias de fato, certo? Então considera aquele exemplo que eu dei no início de você tendo um pensamento episódico sobre a sua festa de 10 anos e você acredita realmente que essa festa aconteceu, então esse evento é representado como sendo atual e você acredita que ele está no passado, então esse evento também é representado como sendo passado. Mas por algum motivo, você não está lembrando um evento, porque você não teve uma festa de 10 anos, você está misremembering, eu não sei exatamente o termo, mas você não está lembrando corretamente o evento. Então, não é uma memória genuína de algo que aconteceu. E então, aqui para resolver esse problema que eu digo, que eu proponho que as conexões causais são necessárias para uma teoria da memória. Ou seja, a gente conceber de conexões causais como sendo como tendo o papel de explicar a distinção entre memórias verídicas por um lado e memórias não verídicas por outro lado. Então agora é o slide 18. E a ideia, então, é que uma representação modal temporal do passado, de um evento que tem um aspecto de ser passado e atual, vai ser uma memória verídica se ela tiver uma conexão causal com um evento do passado. E ela vai ser uma memória não verídica se não houver uma conexão causal com o passado. E o ponto aqui é que a distinção verídico e não verídico ela não implica uma separação fundamental entre memória verídica, memória não verídica e imaginação, porque essa distinção ela se dá no nível das representações modais temporais que se relacionam ao passado e representam eventos como sendo atuais. Então, é uma distinção não fundamental dentro de uma subcategoria da categoria mais geral, representações modais temporais de eventos. E só para motivar um pouco mais essa ideia, você pode agora passar para o slide 19. O que eu tenho em mente aqui é uma analogia direta com a percepção. Então, você tem teorias representacionalistas da percepção, como aquelas desenvolvidas por Tversky e mais recentemente por Susanna Schellenberg. E a ideia dessas teorias, claro, eles não concordam em tudo isso, mas a ideia básica é que percepções verídicas e não verídicas compartilham um fator comum, e esse fator comum explica o fato de elas serem estados mentais de mesma natureza. Então a gente tem uma experiência verídica, uma maçã vermelha, e essa experiência ela é verídica porque ela é causada ou ela é constituída pelo objeto que está lá,
E nós também podemos ter uma experiência não verídica, uma alucinação dessa maçã, que é quando nós temos uma experiência que é fenomenologicamente indistinguível da primeira experiência, mas quando não há nenhum objeto no mundo que está causando ou que constitui a experiência. Então, o que os representacionalistas dizem é que essas duas experiências são experiências do mesmo tipo ou têm um fator comum, porque elas são são a mesma forma de representação, ou elas têm conteúdo representacional que apresentam o mundo como sendo, de certa forma, para os sujeitos. E a minha ideia aqui é basicamente a mesma, que memória verídica e memória não verídica são estados mentais da mesma natureza, porque elas compartilham um fator comum, e esse fator comum é o fato de elas serem representações modais temporais, que têm aspectos que representam eventos como sendo atuais e passados. E a distinção entre uma memória verídica e uma memória não verídica é uma distinção que se dá dentro dessa subcategoria, uma categoria mais geral das representações modais temporais. Então, para concluir, aqui um diagrama que tenta ilustrar o que eu disse ao longo da fala. A gente tem uma categoria mais geral, que é a categoria das representações modais temporais, e dentro dessa categoria a gente tem uma distinção não fundamental entre memória episódica e imaginação episódica. A memória episódica é uma forma de representação modal temporal passado e atual, e a imaginação episódica é uma forma de representação modal temporal futuro possível. E dentro da categoria de representações modais temporais passadas atuais, a gente tem uma subdivisão entre memória episódica verídica e memória episódica não verídica. E essa subdivisão, de novo, não é uma divisão fundamental, é simplesmente uma divisão dentro de um grupo mais geral, e ela se dá em termos de representações modais temporais que estabelecem conexões causais com o passado ou não. Então, se esse framework estiver certo, então nós temos uma visão, ou uma teoria da memória, em que a necessidade de conexões causais para a memória não implica uma descontinuidade com a imaginação, porque ela só estabelece uma subdivisão de uma categoria não fundamental dentro das representações modais temporais, e a gente tem também uma visão em que as conexões causais são necessárias para distinguir memórias verídicas e memórias não verídicas. Então a gente consegue preservar a gente consegue negar, afirmar o antecedente do condicional inicial e negar o consequente do condicional, ou seja, a gente consegue dizer que conexões causais são necessárias para a memória e que a memória e a imaginação são estados mentais da mesma natureza. E era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Obrigada. A gente vai abrir para perguntas. Obrigado, André. Muito bom te ouvir, muito claro a sua fala. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu tenho duas. Uma não diz respeito diretamente à sua fala, mas eu queria saber de você como que você entende, como que você explicaria o que é uma simulação. Porque a Sofia falou para a gente hoje de manhã um pouquinho sobre isso, e ela deu uma explicação mais no sentido de ativação neural, ela deu uma explicação mais naturalista. Eu queria saber de você o que você acha, a primeira pergunta. A segunda pergunta é se seria possível compatibilizar as duas perspectivas, a causal e a simulacional, é assim que fala? Sem recorrer à noção de representação, será? E aí... Enfim, provavelmente você vai dizer não, né? Mas eu gostaria, assim, de deixar... De cutucar um pouquinho mais, aí de repente seria interessante a gente pensar nisso, se teria alguma outra coisa que a gente poderia recorrer para compatibilizar as duas.
Não, obrigado pelas perguntas. Vou começar com a primeira pergunta. Então, o que é uma simulação? Eu não tenho uma resposta específica para isso, inclusive é uma questão que eu quero abordar. Na verdade, isso é o começo de um projeto. Meu projeto é o que eu pretendo fazer agora que eu terminei o doutorado. E uma das questões é justamente dar uma explicação de como nós formamos representações dos eventos. E a minha inclinação é uma resposta naturalista e a ideia, de modo geral, é que uma simulação ela é formada por um traço anêmico. Então nós temos, sim, nós armazenamos certo tipo de informação quando a gente percebe ou quando a gente experiencia um evento, e esse traço anêmico ele é retomado quando nós temos uma memória, e ele é combinado com uma rede de informação semântica no hipocampo que produz essa representação consciente. Então, essa é a ideia geral, seria a teoria geral, que é algo que eu estou trabalhando com um colega agora, mas eu não sei os detalhes ainda de como exatamente eu daria essa explicação, mas sim, a minha inclinação é dar uma explicação naturalista de como nós produzimos a simulação. Sobre a segunda questão de se seria possível conciliar a teoria causal e o simulacionismo sem assumir representação. Na verdade, isso é algo que eu estou trabalhando em conjunto com o Mike Allen agora. A gente tem um artigo que está em revisão, em que a gente tenta mostrar que o simulacionismo funciona se você não assumir nenhuma forma de representacionalismo. Então, você consegue ter uma visão simulacionista da memória sem qualquer tipo de ideia tradicional de representação. E tem também pessoas como Denis Perrin que estão tentando desenvolver teorias causais que não assumem nenhum tipo de representação consciente no nível da causação. Ou seja, que conexões causais não transmitem nenhum tipo de conteúdo consciente, conteúdo representacional. Então, parece que hoje há, sim, uma disposição, tanto por parte dos causalistas quanto dos simulacionistas, para assumir uma forma não representacionalista acerca da memória, mas eu não sei se seria possível conciliar as duas, porque ninguém realmente ainda propôs uma teoria, com exceção talvez do Daniel Huddle, que publicou um artigo recentemente sobre isso. Acho que a única proposta explícita e no livro mais recente deles que fala sobre não representacionalismo na memória. Então eu não sei realmente se seria possível conciliar as duas. Obrigada. A gente tem mais duas perguntas, pelo menos, aqui na plateia. E online a gente tem mais duas. Oi, André, obrigada pela tua apresentação. Deixa eu fazer uma pergunta. Não apareceu na tua fala uma preocupação com a confiabilidade da memória, né? Muitas vezes a gente toma a memória como uma das fontes do conhecimento. E a minha questão é mais saber se você se interessa pelo problema da confiabilidade, né? Se não há distinção clara entre uma memória verídica e não verídica, isso não seria um problema para o conhecimento? E daí só saber se você se interessa por essa questão e se tem algo a dizer sobre isso. Uhum. Sobre essa questão, eu acho que esse é um dos pontos centrais da minha discordância com o Mike Allen, porque eu não quero caracterizar o conhecimento do passado em termos de confiabilidade como ele quer fazer explicitamente. Então, nesse sentido, eu sou mais tradicional que ele, porque eu quero explicar o conhecimento que você forma sobre a partir da memória em termos de conexões causais. Então, ter uma conexão causal com o passado é uma condição necessária para você formar conhecimento do passado. E isso, obviamente, não funciona para ele, porque ele acha que conexões causais não são necessárias para a memória, então você, claro, precisa de outros modos de explicar como
que você pode ter conhecimento confiável do passado, mas a minha ideia e inclusive isso era algo que eu tinha como parte dessa fala, mas eu acabei tirando por causa do tempo, mas a minha ideia é que o papel explicativo de conexões causais é o de estabelecer uma relação de referência, ou uma representação nêmica com o evento do passado, e de colocar o sujeito em condições de formar conhecimento do passado. Então, você só tem uma memória que te permite conhecer o passado se essa memória tem alguma forma de relação causal com o passado. Então, eu não quero ir eu não quero entrar na proposta confiabilista igual o Michaelian faz. Eu estou mais me situando junto com as teorias mais tradicionais, no caso, a teoria causal. Olá, André. César, tudo bem? Bom, César. Não. Você, agora saiu da tela, você distinguiu memórias verídicas de memórias episódicas verídicas de memórias episódicas não verídicas pela presença ou pela ausência de uma conexão causal. Eu entendi que quem propõe uma conexão causal está propondo também um traço nêmico ou mnemônico, como você disse. Então, dizer que há uma conexão causal implica dizer que há um traço, um memory trace. O que é isso? Qual é a natureza de um traço mnemônico? Me conta o que é isso. Certo. Isso volta um pouco para a primeira questão que a Nara fez sobre o que é uma simulação. Então, a concepção tradicional, que é a concepção do Martin and Deutscher, é que um traço nêmico é basicamente algo no seu cérebro que tem uma semelhança estrutural com um evento que você experienciou. Eles não são claros sobre isso, há uma ambiguidade bem clara sobre se o traço nêmico deve ser algo que corresponde ao evento em si ou à experiência, mas a ideia mais básica é que há certo conteúdo representacional que é guardado em certo momento no seu cérebro, e esse conteúdo representacional então é retomado quando você tem a memória, e o conteúdo representacional da sua memória ele é derivado do conteúdo representacional da experiência, do que foi guardado inicialmente. Então seria, não sei, talvez uma forma de esquema com certas informações que é armazenado em certa parte do seu cérebro. Eu não quero adotar essa concepção, e nisso eu estou indo contra as concepções mais tradicionais da teoria causal, porque o modo que eu vejo um traço nêmico é como sendo simplesmente um esquema que tem representações subpessoais ou da sequência de eventos relacionados a um evento maior. Então, por exemplo, se você foi jantar na casa do seu amigo no sábado, o que o traço nêmico guarda daquele evento é simplesmente uma sequência de informações do que aconteceu. Então, você retomar um traço nêmico não é suficiente para você ter uma memória, você precisa de mais informação. Então, o traço nêmico ele só opera no nível subpessoal. Você tem um traço nêmico que é retomado, esse traço nêmico ele é combinado com uma rede de informação semântica, e quando ele é combinado, você produz uma representação episódica de um evento. Então, seria como se fosse, se eu tivesse que dar uma definição um pouco mais explícita do que um traço nêmico seria algo como um esquema do evento que guarda informação sobre a sequência de coisas ou subeventos que ocorreram em certa situação. Então, acho que essa seria uma definição, mas, de novo, uma definição que eu não sei se eu consigo defender ela agora, porque é só o estágio inicial dessa explicação mais geral do que é uma simulação, que é uma representação episódica. Obrigada. A gente tem 2 questões online e mais uma aqui, tá? Ok, vamos com a daqui primeiro, a gente já vai para as questões online. Tá.
Olá, parabéns pela apresentação, foi muito boa. E eu queria te perguntar se você já fez algum estudo, alguma pesquisa relacionando a questão que você disse das memórias e imaginação com as emoções, com os estados emocionais, se tem alguma diferença e como que isso pode ocorrer. Eu não fiz, eu não cheguei a estudar muitas coisas sobre isso, mas tem bastante coisa sobre o assunto, inclusive isso um pouco vai na distinção inicial que eu apresentei no primeiro slide entre memória episódica e memória autobiográfica. Várias pessoas costumam chamar esse tipo de memória que eu estava me referindo aqui como memória autobiográfica. Isso é um tipo mais complexo de memória que envolve não somente representações visuais do evento, mas também representações emocionais e vários outros tipos de informação que tradicionalmente não tem sido associado com memória episódica. Então, eu não cheguei a me envolver muito com esses debates, e isso em parte porque na filosofia, de modo mais tradicional, nessa tradição que começou com a teoria causal, o foco tem sido mais na informação visual que você retém quando você experiencia um evento e quando você lembra esse evento no presente. Mas tem um livro recente que chama Remembering from the Outside, Personal Memory and The Perspective of Mind. Esse livro tenta questionar essa concepção mais tradicional, dizendo que memória não é simplesmente essa capacidade de formar representações visuais. Você tem o que o autor chama de emotional imagery, imagens emocionais, acho que seria uma tradução mais adequada. E então você tem vários tipos de representações que não são só visuais quando você lembra um evento, mas eu não cheguei realmente a explorar isso com detalhe. As perguntas online? Bom, uma pergunta online da Sofia Stein. Então, ela pergunta quais seriam as diferenças entre as percepções verídicas e as não verídicas do ponto de vista da primeira pessoa. Não sei se eu quis dizer memória em vez de percepção. Você pode... Repetir? Eu acho que eu não deu para ouvir? Fala mais alto. Tá, a Sofia está perguntando quais seriam as diferenças entre as percepções verídicas e as não verídicas do ponto de vista da primeira pessoa. Sim. Bom, percepções ou memória? Então, não sei. Ela escreveu percepção, estou supondo que ela quis dizer memória. Eu vou falar dos dois. No caso da percepção, eu sou um representacionalista também. Na verdade, não um representacionalista no sentido mais clássico, mas um representacionalista híbrido na linha da Susanna Schellenberg. E, para mim, eu não vejo que a percepção não verídica ela é indistinguível fenomenologicamente da percepção verídica. Então, você tem esse fator comum que, inclusive, explica o fato dessas duas formas de ter experiências perceptuais têm a mesma fenomenologia ou o mesmo caráter fenomênico. No caso da memória, eu acho, eu aceito o mesmo tipo de visão, que quando você lembra o passado e você não está realmente lembrando algo que aconteceu, pode parecer do seu ponto de vista que você está lembrando genuinamente. Não há memórias não verídicas, elas são indistinguíveis fenomenologicamente de memórias verídicas. Então, essa a minha posição em relação à fenomenologia da memória e da percepção também. Tá. E a outra pergunta é do Rony Oliveira, está perguntando por que a imaginação se refere apenas ao futuro possível, uma vez que se reconhecemos a possibilidade de lembrarmos de um passado, uma vez que se reconhece a possibilidade de lembrarmos de um passado que jamais ocorreu. Memórias não verídicas seriam meras imaginações. Tem como você repetir? Cortou um pouco. Tá.
Por que a imaginação se refere apenas ao futuro possível, uma vez que se reconhece a possibilidade de lembrarmos, entre aspas, de um passado que jamais ocorreu? Memórias não verídicas não seriam meras imaginações? Memória. Bom, lembrar, se a gente lembra o passado, as memórias não verídicas seriam. Eu acho que. Eu acho que eu poderia dizer que memórias não verídicas são, sim, imaginações do passado, porque, em última instância, eu não quero dizer que imaginação e memória são estados mentais de natureza distintos. Então, se você quiser dizer que ter uma representação modal temporal como sendo passado e atual é uma forma de imaginar o passado, eu não sei se isso criaria problemas, a não ser um problema terminológico, talvez, o que a gente está chamando de memória e de imaginação do passado. Então, eu não sei... eu não sei, eu estou tentando saber, tentando ver qual seria, se isso criaria um problema em relação ao framework que eu estava propondo aqui. Mas eu não sei, pelo menos inicialmente eu acho que seria ok para mim dizer que elas são imaginações do passado. Na medida que você faça essa qualificação, que elas são imaginações do passado, simplesmente que eu estou usando o termo memória para me referir àquilo, e eu estou querendo dizer que algumas imaginações do passado requerem conexões causais, e essas imaginações do passado que requerem conexões causais são o que eu chamei de memórias verídicas. Mas, em última instância, eu não quero estabelecer uma distinção clara, igual o teórico causal, que é estabelecendo memória e imaginação. Ok. Acho que é isso. Perguntas encerradas. Eu te agradeço imensamente por estar aqui com a gente. E a gente finaliza as atividades de hoje e a gente se vê amanhã. Tá bom, muito obrigado pelo convite. Até mais. Tchau, tchau.